gente vai falar hoje. E eu vou no Enter. De novo? Fé e perseverança. 3 rapazes suspiravam por encontrar o Senhor a fim de lhe fazer rogativas. Depois de muitas orações, eis que certa vez, no campo em que trabalhavam, apareceu-lhes o carro do Senhor guiado pelos anjos. Radiante de luz, o divino amigo desceu da carruagem e se pôs a ouvi-los. Os 3 ajoelharam em lágrimas de júbilo e o primeiro implorou a Jesus o favor da riqueza. O mestre, bondoso, determinou que um dos anjos lhe entregasse enorme tesouro em moedas. O segundo suplicou a beleza perfeita e o celeste benfeitor mandou que um dos servidores lhe servisse um milagroso unguento, a fim de que a formosura lhe brilhasse no rosto. O terceiro exclamou com fé: Senhor, eu não sei escolher, dá-me o que for justo, segundo a tua vontade. O mestre sorriu e recomendou a um dos seus anjos lhe entregasse uma grande bolsa. Em seguida, abençoou-os e partiu. O moço que recebera a bolsa abriu, ansioso. Mas, desencanto! Ela continha simplesmente uma enorme pedra. Os companheiros riam-se dele, supondo ludibriado. Mas o jovem afirmou a sua fé no Senhor, levou consigo a pedra e começou a desbastá-la, procurando. Depois de algum tempo, chegou ao coração do bloco endurecido e encontrou aí um soberbo diamante. Com ele, adquiriu grande fortuna e, com a fortuna, construiu uma casa onde os doentes pudessem encontrar refúgio e alívio, em nome do Senhor. Vivia feliz, cuidando de seu trabalho, quando um dia 2 enfermos bateram à porta. Não teve dificuldade em reconhecê-los. Eram os 2 antigos colegas de oração, que se haviam enganado com o ouro e com a beleza, adquirindo apenas doença e cansaço, miséria e desilusão. Abraçaram-se, chorando de alegria, e nesse instante o Divino Mestre apareceu entre eles e falou: Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces do reino de Deus. Bom, foi uma historinha bem curta, mas o que eu achei muito interessante, primeiro, né, é que fala da fé e da perseverança, que são 2 alicerces no reino de Deus. Elas sempre estão juntas, a fé e a perseverança estão sempre juntas. Mas o que essa história trouxe, que eu realmente achei bem legal trazer para vocês, é que no momento que aquele jovem, aquele terceiro jovem, falou: eu não peço nada, eu não sei pedir, dai-me o que for justo eu receber, naquele momento ele passou pela prova final. Ele se entregou. Naquele momento, ele estava disponível a não receber nada, ele estava disposto, a não receber nada, ou receber uma pedra. Ele confiou, ele acreditou, ele se entregou a Deus. Deus sabe o que precisamos para o nosso crescimento e equilíbrio. Ele sabe o que está nos nossos corações, ele sabe das nossas intenções, até aquelas que nós mesmos não imaginamos que temos. Deus sabe. Nós não precisamos estar pedindo, porque Ele sabe o que vai ser melhor para nós. E o jovem, quando se entregou, fez essa entrega e falou: não, dá o que for justo, Deus deu exatamente o que ele precisava.
deu uma pedra. Porque ali ele tinha que o quê? Fazer o esforço de conseguir chegar no que ele realmente precisava. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz: a fé é a mãe de todas as virtudes. E é exatamente por isso que é difícil ter fé. Muitas pessoas confundem a fé com crença, fé com acreditar. Fé é comprometimento. Acreditar é estar envolvido. E eu vou dar um exemplo bem fácil disso. Num café da manhã, nós temos leite e presunto. A vaca está envolvida, mas o porco está comprometido. Tem uma diferença bem grande de um para o outro. Esse jovem, quando preferiu correr o risco de receber nada, ele realmente estava comprometido. Mas a gente indo mais a fundo, a gente vai ver da onde que vem essa palavra fé. E fé é derivado do latim, da palavra fidelis, que é fiel. Ou seja, existe fidelidade na palavra fiel. E a quem é essa fidelidade? A Deus. Quando temos fé em Deus, nós somos fiel a Ele. Mas percebam que muda tudo, né? Quando a gente pensa em fidelidade, muda o sentido da palavra fé. Porque para a gente ser fiel, a gente tem que ser fiel a alguém, ao outro. Ou seja, a gente precisa de um relacionamento. Tá longe de novo? Ah. Ele estava me olhando, eu falei... a gente precisa de um relacionamento. Vocês começam a perceber que vai ficando cada vez mais difícil. Porque esse relacionamento não é com qualquer um. A gente está falando de um relacionamento com Deus. Agora, imagina nós aqui, nós nos relacionamos. É fácil? Não é. E não é fácil justamente porque nós vemos o outro como uma extensão nossa. A gente não consegue ver o outro como o outro. Ele é uma extensão nossa. Meu marido, quando eu descobri que ele não gostava de chocolate amargo, eu achei um absurdo. Você quer comer um chocolate amargo? Por que não ao leite, que é docinho? E eu tentei de vários jeitos falar para ele, mostrar para ele que ele estava errado no gosto dele, que tinha que ser ao leite. Como se ele fosse comer e eu fosse sentir o gosto. A verdade é que nós não conseguimos entender uma pessoa que não tem a mesma opinião que a nossa. A gente tem essa dificuldade. Agora pensem comigo. Com o marido, com os filhos, com um amigo, enfim, o namorado, a gente consegue fazer barganha. A gente consegue ir com um jeitinho, falar, a gente já sabe os pontos fracos, então a gente consegue fazer com que eles façam o que a gente quer. As mulheres, principalmente, entendem o que eu estou falando, né? Entendem. A gente consegue fazer isso. Agora pensem, e com Deus? Como que é isso? A gente consegue fazer barganha com Deus? Com Deus já é mais complicado. Porque Deus é absoluto e nós somos relativos. Ó, absoluto, a gente está lá embaixo, relativo. Olha a diferença. Nós não temos controle sobre esse outro. Nós até temos controle sobre o marido ou a esposa. A gente ainda tem esse controle porque a gente já prevê como eles vão agir a uma ação nossa. Agora, e Deus? Deus a gente não tem controle, a gente não tem como prever como ele vai agir. E aí fica mais difícil, porque não tem como manipular. Porque Deus é absoluto. Deus é pleno, perfeito, verdadeiro. Ele é completo. Para chegarmos ao ponto de ser fiel a esse relacionamento, a gente começa como? Nos conhecendo. Porque se tem um relacionamento, a gente não vai se relacionar com quem a gente não conhece. Então começa tudo com o conhecer.
Opa, passei demais. Todo relacionamento começa com se conhecer. Às vezes a gente está numa festa, num teatro, num cinema. Eu conheci meu marido numa casa espírita. Troca olhar, se aproxima, se apresenta. Conforme vai conversando, você vai conhecendo, vai entendendo os propósitos dessa pessoa. Com Deus não é diferente. É preciso entender e estudar as palavras de Deus. Entender como Ele age. Entender que tudo tem um porquê. Aqui no Plenitude, nós temos o estudo do Evangelho em inglês, na segunda-feira. Na terça, temos o ESG. Na quarta, as obras de André Luiz. Nós estamos com o livro Os Mensageiros. Também temos palestras no nosso canal do YouTube e no nosso site. Ou seja, não tem desculpa para não conhecer Deus. Conforme estudamos, vamos nos encantando e nos apaixonando por esse ser sublime. A admiração nos traz confiança. Mas tem uma outra forma de se conhecer Deus, que é através da caridade. Porque nela colocamos em prática o que aprendemos no estudo. E para fazer a caridade é muito simples. Você pode fazer dentro de casa, sendo mais paciente com aquele familiar complicado, sorrindo para aquela pessoa que está tendo um dia difícil, um abraço apertado. Se colocar no lugar do outro é uma forma de caridade. Eu lembrei de uma história que eu contei aqui, inclusive num domingo, nas dinâmicas que nós tínhamos, que é a história de um pastor. Ele estava indo viajar com a esposa e ele ia pegar um voo bem cedinho. E eles foram para o aeroporto. Eles estavam cansados, com sono, resolveram tomar um café. E eles foram até uma cafeteria que estava vazia. Tinha só a garçonete no local. Eles se sentaram e ele fez um sinal para a garçonete ir atendê-los. E ela fez assim. Sabe aquele jeitinho legal, né? Ele esperou. Deu 10 minutos e nada dela aí. A esposa dele, que já estava nervosa, porque acordou cedo e tudo mais, ficou mais nervosa ainda. Ele então se levantou, foi até o balcão, fez o pedido. Detalhe, eram só 2 xícaras de café. Ele fez o pedido e voltou para a mesa. 5 minutos depois, nada do café chegar. Ele deu um sinal para a moça. Que fez aquele jeitinho. Ele continuou esperando. A esposa dele super zangada, já querendo explodir. 5 minutos depois, chega a garçonete com a xícara de café e joga na mesa, que chega a cair o cafezinho ali no pires. A esposa dele ficou maluca. Falou, não, vamos chamar o gerente agora. Onde já se viu eu ser tratada desse jeito? Ele respirou e falou assim, olha, vai ver, ela está com problema. Problema todo mundo tem. E nem por isso dá o direito de tratar as outras pessoas mal. Ele falou, realmente, problema todo mundo tem. Mas como seria para você estar trabalhando com um filho doente, em estado terminal? Ou então pensando aqui, enquanto ela trabalha, que ela vai chegar na casa e ela tem que se mudar de lá, mas ela não tem para onde ir. Ou ela tem que comprar o remédio da mãe, mas ela não tem dinheiro esse mês para comprar o remédio da mãe. E a mãe pode morrer sem esse remédio. Como seria trabalhar nessas condições? A esposa, então, entendeu a mensagem. Ele levantou, foi até o balcão, fez o pagamento e falou para ela. Eu não sei o que está passando com você, mas saiba que Jesus não te abandonou. Ela então começou a chorar, ou seja, ela realmente estava com problema. Isso é caridade. Se todos nós tivermos essa sensibilidade no nosso dia a dia, a gente vai estar praticando caridade sem nem mesmo perceber. Mas aqui em Orlando a gente tem uma outra forma de caridade, que é
a Caravana do Amor, que eu nem sabia, mas é uma fundação. Olha que legal, eu não sabia disso. E eu também não sabia que não é um grupo espírita, para mim era. E eles me falaram que não é um grupo espírita, ou seja, qualquer pessoa, qualquer religião pode estar participando. Eu achei isso muito legal. E é um trabalho maravilhoso, onde eles levam a alegria, onde eles levam o amor aos idosos, né? E crianças, hospitais, né? Eu já fui uma vez, é um trabalho realmente muito lindo. Quem nunca foi, vai conhecer que vale a pena ter essa experiência na vida da gente. Percebam que a essa altura já se tem uma intimidade com Deus. O relacionamento está crescendo. E aí a gente vem na outra etapa, que é a de confiar em Deus. Mas confiar ainda não é ter fé. Existem pessoas que acreditam que ter fé é ser preferidos de Deus. Que porque tem fé, nada de ruim vai acontecer. E um bom exemplo disso, a gente sempre passa por isso todos os anos. Eu conto muita historinha, tá, gente? Eu vou contar mais uma. Pensa na seguinte cena. Tá vindo um furacão para Orlando. Categoria 5. Todo mundo já passou por isso. Categoria 5. Antes dele chegar em Orlando, ele vai passar em Porto Rico, tá? Ele passa em Porto Rico, categoria 5, destrói tudo. Pois é. Destrói tudo. Então, muita gente desabrigados, muitas pessoas morrem, né? Enfim, é uma tragédia. E ele continua vindo para cá, categoria 5. Aí, o que acontece? Fora, né, a loucura de não achar nada mais no mercado, fila para abastecer carro. Fora isso tudo, acontece uma coisa muito engraçada até. Porque as pessoas começam a fazerem grupos de oração. E eu não estou dizendo que orar é uma coisa ruim. A gente só não sabe como orar. O único defeito nosso é não saber como orar. Mas a oração é uma coisa maravilhosa. Mas o que eu estou dizendo aqui é a fé, tá? Então vamos lá. As pessoas começam a fazer grupo no WhatsApp, marcando hora, dia para fazer oração. Vai todo mundo fazer oração. Aí ele chega aqui, categoria 2. Vento, chuva, acabou. Até decepciona um pouco, né? Porque a gente está esperando uma coisa maior, não é? Então, tipo, já passou, acabou? Acabou. Não é? Então. Aí, eu já escutei, eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido. No outro dia, todo mundo, foi muita oração. A gente orou muito, foi muita vibração. Aí eu pergunto, em Porto Rico ninguém ora? Ninguém tem fé naquela região? Deus seria tão injusto assim, que ia ter a destruição lá, mas aqui não? Deus faz barganha? É quem ora mais, é quem tem mais fé? A verdade é que a fé é um compromisso nosso com Deus, não dele conosco. Porque Deus é Deus e ele vai continuar sendo Deus, independente de eu ter fé ou não. Eu posso não ter fé, ele não vai mudar. Ele não vai deixar de me amar por conta disso. Ele não vai deixar de me ajudar por conta disso. Ele é absoluto. Eu vou dar um outro exemplo. Alguns jovens evangélicos, eles iam para a praia. E aí choveu muito um dia anterior. Caiu o mundo. Eles estavam muito chateados. Então, à noite, eles se reuniram na sala de joelhos e começaram a orar para que a chuva parasse. Para que no outro dia eles pudessem ir para a praia. Na mesma noite, um grupo de agricultores se reuniram em oração, pedindo para que a chuva continuasse por mais uns dias para eles não perderem a lavoura. E aí? O que Deus vai fazer? Manda chover no campo. Seria perfeito, né? Seria perfeito. Mas Deus não faz barganha. Aí tem tem várias coisas que vai fazer com que Deus decida. Então quer dizer que então eu vou fazer sol para os jovens, mas vou fazer chuva e não vai ter alimento? Se aquela região, aquela sociedade precisa passar pela escassez do alimento, é isso que vai acontecer.
Se não, não. Mas não é a fé que vai definir isso. Uma vez um homem foi ver Chico. E esse irmão chegou lá para conversar com ele e começou a falar da vida dele. E começou a reclamar, e reclamava, e reclamava, e terminou falando: viu, Chico, como a minha vida é amarga? Chico, com toda a sua amorosidade e paciência que só ele tinha, disse: meu irmão, a vida não pode ser muito doce, porque causa diabetes. Ou seja, nós precisamos sim de passar por momentos difíceis. Precisamos, porque é isso que faz com que a gente cresça, com que a gente amadureça. São esses momentos que nos traz força e equilíbrio para o nosso espírito. Vamos continuar. Terceira prova é a chamada fé. Então o relacionamento foi evoluindo, tá? A gente conheceu, depois a gente passou a confiar e agora a gente está ali, ó, na prova final, que é a da entrega. A fé é um supremo desafio humano, porque chega um momento em que vem o teste da fé, que é a de se entregar ao outro, no caso Deus. Lembram dessa imagem que eu coloquei no começo? O que essa imagem está nos trazendo? Essa entrega. É você não saber onde você vai pisar, mas você confiar que vai ter um chão. E mesmo que você caia, você não vai se machucar, porque você vai estar ali, ó, protegido pela sua fé. Porque Deus não trabalha para nós. Deus tem um propósito para nós, mas quem trabalha para chegar a esse propósito somos nós. Você é capaz de se entregar inteiramente a esse relacionamento? De não questionar, de não se queixar, de não duvidar, de não desacreditar? Porque são nos momentos difíceis da nossa existência que o teste da fé nos é posta. Porque é muito fácil ter fé quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, eu tenho dinheiro no banco, está todo mundo saudável. É fácil falar, eu tenho fé. E eu escuto muita gente falando, a minha fé é inabalável. E eu pergunto, será? Até onde? A prova final, eu reprovei várias vezes. E eu continuo reprovando. Mas teve uma vez, eu vou contar mais uma historinha, pessoal agora, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Então eu peço que me permitam relatar essa experiência. Quando eu mudei aqui para Orlando, foi uma fase muito difícil. Quem me conhece sabe, eu passei por momentos bem complicados. E eu acho que todo mundo, quando muda para cá ou muda de país, passa por esses momentos complicados. E eu andava muito nervosa, preocupada e revoltada com Deus. Eu tenho 30 anos de espiritismo. Lá no Brasil, para você dar um passe, você tem que fazer 1 ou 2 anos de curso, e é curso de passe, não é o ESG, é um curso próprio para aquilo. Ou seja, a gente está estudando o tempo todo se quiser fazer alguma coisa dentro da casa espírita. Então eu fiz vários cursos. Eu trabalhei em algumas casas com trabalho mediúnico, com passe. Mas apesar de toda essa bagagem espiritual, eu estava realmente brava com Deus. E eu cheguei a pensar que Deus era um garoto mau com uma lupa na mão e eu era formiga. Estava lá me queimando, porque só eu. Eu imagino que alguém aqui também já se sentiu assim, né? Eu não devo ser a última, a única. Mas aí eu tive um sonho. Eu estava muito cansada, eu fui dormir e eu tive um sonho. Que apareceu um rapaz muito bonito, com uma roupa toda branca, no pé da minha cama. E ele disse para mim assim, eu vim te buscar. Ali, naquele momento, eu pensei, puxa, morri. Morri. E agora? O que eu vou fazer? Aí eu pensei nos custos que isso causaria. Pensei em como que eu ia deixar meu marido, as minhas filhas.
Eu falei, gente, não, você tem certeza? Ele, eu vim te buscar. Eu falei, bom, então tá bom, né? Se veio é melhor eu ir, melhor não contrariar, eu vou. Ele me levou em várias fases, várias não, foram 3 fases da minha vida que foram fases muito difíceis para mim. Porque a gente vive momentos difíceis sempre, mas tem algumas que ultrapassa, né, o difícil, que é aquela coisa que você quase não consegue carregar. E uma delas foi quando a gente descobriu que o meu marido estava doente. Quando a gente descobriu que ele estava com câncer. E eu estava ali olhando a cena, revivendo aquele momento, olhando aquela cena. E, claro, aquela cena mexeu comigo. E ele olhou para mim e falou assim, foi difícil, não é mesmo? E eu falei, foi difícil. Ele falou, eu sei, eu estava lá com você. Te faltou alguma coisa? Eu falei, não faltou nada. Porque apesar da gente ter recebido aquele diagnóstico, a gente foi tão amparado, a gente tinha um convênio médico maravilhoso, hospitais maravilhosos, médicos maravilhosos, ia remédio para minha casa todo mês, ou seja, eu pude parar de trabalhar e continuar recebendo, e eu fiquei com ele os 5 meses que foi necessário. Ou seja, a gente teve um amparo muito grande. Então, não faltou nada. Aí, ele continuou. Me levou para o momento onde ele faleceu. E foi muito difícil. E eu vendo a cena de novo, do velório, do enterro, ele falou para mim assim, foi difícil, né? Eu falei, foi. Ele falou, eu sei, eu estava lá. Te faltou alguma coisa? Não faltou nada. Não faltou nada porque eu tive todo o auxílio da família dele, que me abraçou, que me amparou num momento muito complicado, que me deu um suporte inexplicável. E aí ele me levou então, quando eu já estava sozinha cuidando das minhas filhas, 3 meninas. Quem aqui é pai ou mãe solteira, assim, solteiro, digo, que cuida sozinho, sabe que é muito difícil. É muito difícil você ser responsável pela educação de filhos sozinho, porque se você errar, você errou. Você não tem quem culpar, é você. Não é? Mas tem. A gente fala assim, ó, olha o que o seu filho... Hoje eu já tenho quem dizer, ó, olha o que a sua filha fez. Eu falo pro meu marido. Ele olha o que a sua filha fez. A minha não, é sua. Essa é sua. Mas naquela época eu estava sozinha com as 3 e foi um momento muito complicado para mim. E ele falou para mim, foi difícil, não foi? Foi. Eu sei, eu estava lá com você. Te faltou alguma coisa? Não faltou nada. Então ele falou assim, eu sempre estive ao seu lado. Eu nunca te deixei faltar o necessário. Por que você acha que nesse momento eu vou deixar faltar? Foi um chacoalhão, né? Foi, acorda, para de reclamar. Olha tudo que você tem. Agradeça pelas coisas que você tem. Porque eu não fazia isso. Ali eu percebi, quando eu acordei, que eu tinha recebido mais uma chance para provar minha fé, porque ali eu estava sendo reprovada, né? Ele só falou para mim assim, ó, estuda mais um pouquinho que a gente vai tentar de novo, né? Vai na fé, estuda aí mais um pouquinho que daqui a pouco a gente tenta de novo. Porque até hoje eu continuo falhando. Porque cada vez que eu penso como vai ser meu futuro, como vai ser minha velhice, como vai ser o futuro das minhas filhas, mas e se alguém tiver um câncer? Porque na minha casa eu fiquei doida. Então, assim, qualquer uma tem dor de cabeça, eu falo, meu Deus do céu, será que é câncer? Eu fiquei assim, fiquei doida. Eu estou mostrando a minha falta de fé. Eu não estou tendo essa entrega de confiar, falar, não, vai dar tudo certo. A fé transporta montanhas. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia, Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático, e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo, e muitas na água.
E tendo-o apresentado a teus discípulos, eles não o puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vós hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhes disseram: Por que não podemos nós lançá-lo? Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar. E não vos será impossível, e nada vos será impossível. O que essa passagem nos traz? Eu vou dizer o que traz para mim. Eu vejo que nessa passagem a fé é o meio. É o meio de suportar os desafios, porque eles vão acontecer. Ela é o alicerce que nos mantém em pé. A certeza que tudo vai passar. Ela nos acalma, nos mantém no foco, nos dá clareza. É você confiar em Deus e por essa confiança se entregar aos seus desígnios. Essa frase é uma frase que eu acho ótima. Prestem bastante atenção com o que acontece, mas mais atenção ainda no que não te acontece. Vocês já pensaram nisso? Porque a gente vê o que acontece com a gente, mas a gente não para pensar no que não aconteceu. E é por isso que a gente não agradece as coisas ruins, vamos dizer assim, que acontecem na nossa vida. Porque a gente acha que aquele é o ruim, ponto. Que não poderia ter sido pior. Mas, na verdade, sempre pode ser pior. Eu estava dando aula num domingo aqui para as crianças e a gente estava falando sobre agradecer uma coisa boa que acontece. E eu perguntando, a gente conversando, ouvindo música e tal, eu falei para eles: vocês agradecem? Têm o hábito de agradecer uma coisa ruim que acontece, uma coisa boa que acontece? Todos eles disseram: sim, claro, foi bom, claro que eu agradeço. Eu falei: ai, legal, nossa, estou bem feliz. E vocês agradecem alguma coisa ruim? Eles me olharam. Como assim? Foi ruim? Como que eu vou agradecer uma coisa ruim? Eu ouvi um por um. E aí eu falei assim: realmente foi ruim. Verdade. Mas vocês têm certeza que foi ruim? Vocês já pararam para pensar, para analisar o que é ser ruim? Um exemplo disso, e eu falei esse exemplo para as crianças. Eu falei um exemplo disso, o meu marido há pouco tempo ele foi assaltado aqui em Orlando. Tem o quê? Uns 6 meses? Uns 6 meses mais ou menos. Levaram todo o equipamento dele, todas as máquinas de trabalho, eles levaram. Meu marido me ligou muito nervoso. Olha, eu fui assaltado. Levaram todas as máquinas. A primeira coisa que eu falei para ele foi: e você, como está? Ele falou: eu estou bem. Porque para mim, perder o meu marido seria a pior coisa do mundo. Eu já passei por uma experiência dessa. É terrível. Então, para mim, era ele. Pronto, já era motivo de agradecer. Eu falei: e o carro? Ele falou: tá aqui, não aconteceu nada com o carro. Nossa, tenho que agradecer muito mais. Porque o carro, como é que eu ia repor o carro tão rápido? O carro é caro. Eu não ia ter dinheiro para isso. Vou orar em dobro. Agradecer em dobro. Ele falou: só as máquinas que levaram. Eu falei: bom, as máquinas a gente tem o dinheiro. Tenho que agradecer de novo. 3 vezes. Tenho dinheiro para comprar a máquina. Vem para casa que a gente vai agora. Ele já tinha cliente no outro dia. Eu venho para casa que a gente já sai para comprar essas máquinas. Então, foi uma coisa ruim? Foi, claro, mas podia ter sido muito pior. Eu me lembro que uma vez a minha filha falou assim, que tinha sido muito difícil perder o pai.
E eu falei para ela, realmente, foi muito difícil. Mas você poderia ter perdido a mãe também. E aí você não teria ninguém. Então é motivo para agradecer, porque você ainda tem uma mãe. Eu ainda estou aqui. Eu ainda estou cuidando de você. Então agradeça. O problema é que nós nos colocamos como vítima. Eu sou viúva, coitada de mim. Tão nova, né? Fiquei viúva. Pô, coitada de mim. Eu sou uma coitada. A minha filha não tem pai. Nossa, coitada dela. Só que a vida não é assim. Ninguém é vítima. Tudo o que acontece na nossa vida é para o nosso crescimento espiritual. A gente pode não entender isso aqui agora. Mas é esse o motivo. Se a gente passar a agradecer mais e pedir menos, porque Deus sabe o que é melhor para a gente, e Ele vai dar o que é melhor para a gente, dentro do que a gente precisa, dentro das nossas experiências, daquelas que a gente realmente necessita para o nosso crescimento. Então, para nós basta agradecer. E isso é fé. É você agradecer e entender que uma coisa ruim aconteceu para o seu bem, que poderia ter sido pior. Então eu gosto muito dessa frase. Preste atenção nos acontecimentos, mas mais ainda no que não te aconteceu. Eu acho que é uma frase maravilhosa. Porque é assim que Deus se manifesta. E eu vou aqui contar uma historinha de Meimei para mostrar como Deus se manifesta, tá? Porque Deus se manifesta através das pessoas também que Ele coloca no nosso caminho. É assim que Ele se manifesta. E eu vou falar da historinha de Meimei. Eu não sei se todo mundo conhece. Ela era uma moça linda. Ela casou com 22 anos com Arnaldo Arnaldo Rocha. Viviam os dois felizes e apaixonados. Mas um ano depois do casamento, Meimei faleceu. Arnaldo ficou muito triste e emagreceu mais de 5 quilos. Estava descontente com a vida. Um dia saiu andando rápido e trombou em uma pessoa. A pessoa caiu com a pasta e papéis, os papéis caíram todos no chão. Arnaldo começou a pegar os papéis e quando foi entregá-lo, olhou, era o Chico Xavier. O interessante é que o nome dela não é Meimei, o nome dela é Irma de Castro. Meimei era um apelidinho carinhoso, porque eles assistiram um filme oriental e lá tinha uma moça linda de nome Meimei. Então ele dizia que ela era a Meimei dele. Arnaldo, quando viu Chico, disse: "Me desculpa, mas o senhor não é o Chico Xavier que saiu nos jornais?" Chico olhou para Arnaldo e disse: "Naldinho", que também era um apelido carinhoso. "Naldinho, a nossa Meimei está aqui dizendo que hoje é o aniversário de casamento de vocês. Então é para você me acompanhar para a reunião mediúnica." Chico levou Arnaldo para essa reunião e lá Meimei, através da psicofonia, falou com Arnaldo. Mas eu contei essa historinha para quê? Para mostrar como Deus se manifesta. Porque Ele se manifesta nos acontecimentos e nas pessoas que nos cercam. Às vezes vem uma pessoa para você e fala exatamente o que você precisa. Ali Deus se manifestou. Às vezes você não precisa de uma palavra, mas de um abraço. Ali Deus se manifestou. A gente fica tão preocupados em ouvir Deus que a gente deixa de ver essas coisas que estão no nosso dia a dia. A gente não percebe isso. E para finalizar, acabando, eu vou ler essa mensagem de Meimei, que está no livro do Cartas do Coração, psicografada por Chico Xavier. Não perca sua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalhe. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra. Mas o que vem do céu permanecerá.
De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Lute e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueça, porém, que amanhã será outro dia. Obrigada.